Olá, amigos e amigas, olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula eu quero falar um pouquinho sobre Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus, nascido dos judeus Maria e do carpinteiro José, o Salvador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então vamos falar um pouquinho de Jesus nessa aula. Como eu disse em outras aulas, as aulas elas estão sendo mais curtas devido ao espaço dos irmãos que às vezes não conseguem armazenar os vídeos, mas todos os vídeos estão aqui no YouTube disponibilizado para você. Jesus Cristo é também conhecido como Nazareno, nascido em Belém. É a história muito conhecida, nasceu provavelmente em 6 a.C. e ele nasceu em Belém. Quando ele nasce em Belém, ele recebe a visita dos reis magos, né? Beltesazar, Gaspar e Melquior, recebe ali os 3 presentes, incenso, ouro e mirra. E vale também a gente lembrar que Jesus ele foi retratado ali pelos seus discípulos, Mateus, Marcos, João e Lucas, com exceção de Lucas, que não era discípulo, mas todos esses falam de Jesus, dos seus milagres. Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, e ele, sendo filho de Deus, Maria foi escolhida para conceber o menino Jesus. Eu quero falar um pouco resumido, só para você conhecer um pouquinho de Jesus, tá? Pouco se sabe da infância de Jesus, mas ele já adulto ele foi batizado por João Batista, seu primo, no Rio Jordão, que hoje atualmente é lá em Israel, né? Ali entre Israel e a Jordânia, tá bom? Depois disso, irmãos, ele ficou um grande tempo ensinando, operando milagres. Aproximadamente 3 anos e meio durou o ministério de Jesus na terra antes da sua crucificação. Nesse período de 3 anos e meio, Jesus operou muitos milagres, Jesus curou muitas pessoas, Jesus ele apregoou a verdade, ele deixou muitos ensinamentos. Jesus ele nos mostrou humildade, Jesus nos mostrou que para ser sábio não precisa ser soberbo, Jesus nos mostrou que tudo tem um tempo exato para se acontecer, que a vontade é a do Pai, assim como ele nos ensinou e ensinou seus discípulos a orar. Jesus ele nos ensinou na prática e na teoria. Jesus usava muitas parábolas, ou seja, muitas histórias, para que os seus discípulos entendessem aquilo que ele queria dizer. Então, o ser mais lindo da Bíblia Sagrada chama-se Jesus Cristo de Nazaré, tá? Pouco se sabe, como eu disse para vocês, da infância de Jesus, pouco se relata da infância de Jesus. Há alguns que dizem que Jesus também foi carpinteiro, mas isso não passa de especulações devido à profissão de seu pai. Então, meus amados e meus irmãos, é muito importante cada dia mais nós conhecermos a Jesus Cristo. Jesus, no tempo que ele ficou, ele escolheu e andou com 12 discípulos, 12 apóstolos, né, que você já ouviu falar, e esses ele escolheu para andar com ele. Esses eram Pedro, João, Tiago, o filho de Zebedeu, Tiago, o filho de Alfeu, André, Mateus, Bartolomeu, Simão, Zelote, Filipe, Tomé, Judas e Judas Tadeu, né? Tinha 2 Judas, e o Judas Iscariotes, aquele a quem traiu e entregou Jesus por 30 moedas de prata. Depois que Jesus foi traído por Judas Iscariotes, Jesus foi preso pelos soldados, né, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Carregou a sua cruz até o local da sua crucificação, e Jesus tinha apenas 33 anos quando foi crucificado. Então, Jesus Cristo Nazareno, depois disso ele ressuscitou ao 3º dia, e ele ainda permaneceu na terra por 40 dias, ainda ensinando, né,
e dando as suas considerações finais, vamos dizer assim, para os seus discípulos, lembrando que ele deixa aquele recado, ficar em Jerusalém até que do alto lhe seja revestido de poder. Então Jesus, um ser perfeito. A data acerca do nascimento de Jesus, irmãos, essa data que é dita 25 de dezembro, foi escolhido pelos romanos depois da cristianização de Roma, tá? Mas eles usaram esse dia para comemorar, mas isso não tem nada a ver, isso não é uma certeza, tá? Até porque pelo calendário, o próprio calendário romano, o próprio calendário judeu não bate essas datas, então não é um certo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, isso aí é só uma data comemorativa usada pelos romanos e que até hoje chega até nós. Amém? Um pouquinho sobre Jesus e na próxima aula eu falo um pouquinho mais sobre Jesus Cristo.